Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje à terça-feira dessa 31ª semana do Tempo Comum, marcado pelo domingo 31º, que no Brasil nós não celebramos, já que anteontem nós celebramos a solenidade de todos os santos e santas de Deus, que tem essa característica no Brasil, sobretudo, de quando o dia 1º de novembro não cai no domingo, nós celebramos essa solenidade no domingo seguinte, por ser ela muito importante. Mas estamos meditando a semana à luz da palavra do 31º domingo. Faremos aqui e ali, talvez, uma referência à solenidade de Todos os Santos, mas lembremos que a solenidade quebrou naturalmente a sequência do tempo comum. Como a gente está aqui numa escola da fé, à luz da palavra que a liturgia da igreja nos propõe, estamos seguindo aí, né, passo a passo, aquilo que está proposto na liturgia. Então, domingo, vocês receberam os 2 áudios da liturgia de Todos os Santos e Santas e também do 31º domingo para a gente seguir ao longo da semana nessa reta final do ano. Cantemos. Pra que tanta pressa de chegar a nenhum lugar se não se tem convicção pra acreditar que quem espera vê além? Pra que tanto medo de perder? A gente só perde o que não tem. O que é eterno vem de Deus, e que vem de Deus ninguém detém. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Pra que tanto medo de sofrer? A semente morre pra nascer. Só Deus mensura a sua dor e multiplica em amor. Pra que a vergonha de chorar? É só o princípio do crescer. Quem ama essa marca de criança simplesmente aprende a viver. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá. Deus é o ponto de partida e onde vamos ficar. Pobreza ou fartura, dele tudo virá. Princípio e fim da vida, ele tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode tirar. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode. Tudo dá e tudo pode tirar. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva.
quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Queridos irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja. Chegamos hoje a essa terça-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Essa semana que tem aí, né, essa questão de termos no Brasil celebrado no domingo, não o 31º domingo, mas a solenidade de Todos os Santos. E ali meditamos sobre a possibilidade real de nos tornarmos santos e perfeitos como Deus, né? Nos lembrou ali São João, na sua primeira carta, na segunda leitura: filhinhos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Somos chamados filhos de Deus e de fato somos, dizendo que se o mundo não nos conhece é porque não conheceu Deus. E nós, os filhos, temos a obrigação de manifestar essa nossa filiação divina com a vida que levamos, o que não é muito fácil, já que essa manifestação da filiação divina que está em cada um de nós se dá nesse mundo que é contrário a Deus. Por isso, o próprio São João, também na primeira leitura no livro do Apocalipse, lembrou que estar no céu não é uma tarefa muito simples. Vestir aquela roupa branca daquela multidão, com palma na mão, precisa levar a gente a vencer a grande tribulação, que meditamos também no áudio de Todos os Santos, que é um tipo específico de sofrimento. De modo que não basta sofrer para ter a veste alvejada, né? Lavada, né? No sangue do Cordeiro. Fica alva, branca. O sangue do Cordeiro só se derrama na cruz. De modo que tribulação é o tipo de sofrimento que o crente tem de enfrentar porque é crente. Não é qualquer sofrimento, né? Ai, cortei meu dedo, estou sofrendo. Tá bom, está sofrendo, mas não é ainda o sofrimento que a palavra chama de tribulação. A tribulação é aquele sofrimento que você tem de passar, né? É a perseguição do mundo, é o achincalho do mundo, né? São os obstáculos que o mundo coloca no seu caminho porque percebe que você está no caminho de Deus. E você tem de resistir e não sucumbir e não se voltar para o mundo, mas se colocar contra o mundo, acreditando que Deus é mais. Isso é uma tribulação, né? É você renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus no caminho do Calvário. O sangue do Cordeiro que lava a nossa veste manchada do pecado se escorre do alto da cruz. Quem não abraça a cruz não consegue viver, né, no céu, que é o nosso lugar, né? Somos cidadãos do céu, nos lembra São Paulo, com cidadãos dos santos. Esses vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Viver como santos e santas implica em assumir a nossa condição de bem-aventurados aos olhos de Deus, que São Mateus domingo, né, no capítulo 5, iniciando o Sermão da Montanha, colocou na boca de Jesus. Bem-aventurados aos olhos de Deus, quem são? Todos aqueles que o mundo desconsidera. Pobres em espírito, mansos, puros de coração, misericordiosos, sedentos de justiça, os que são perseguidos por causa da justiça. E a última bem-aventurança deixou muito claro. Jesus falando àquela multidão no pé da montanha: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem falsamente um monte de coisa contra vocês, porque vocês são meus. Isso é tribulação. Alegrai-vos e exultai, será grande a vossa recompensa no céu. É o enfrentamento dessas situações, não desistindo, não abandonando o caminho, que você vai lavando sua veste no sangue do Cordeiro. Então a liturgia domingo aqui no Brasil foi essa de Todos os Santos, mas
essa liturgia ocupou o lugar do 31º domingo comum, que é muito importante também nesse conjunto, nessa reta final do ano, que nós estamos fazendo aqueles ajustes finais para que daqui a pouco, na festa de Cristo Rei, nós declaremos que ele de fato é o nosso Rei. Declaremos o senhorio dele sobre nós. Mas não uma declaração de boca, de lábios, uma declaração de vida. Estamos fazendo um caminho com ele, estamos entendendo o que é que significa segui-lo, estamos compreendendo que o seguimento a ele não é só, né, um segmento externo, mas é interno. É adequar a nossa vida à vida dele, a palavra que ele nos diz. E ali no 31º domingo, segundo o áudio que a gente enviou, nós temos ali os textos. O profeta Malaquias, a primeira leitura, nós tivemos a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda, o evangelho de São Mateus, né? O evangelho de domingo, 31º. Todas leituras, toda palavra que continua na linha dessas últimas semanas, desse desmascaramento que a palavra vem fazendo daqueles que se arvoraram no direito de falar em nome de Deus, mas no lugar de fazer aquilo que Deus gostaria, usam o nome de Deus em benefício próprio. Esse é um perigo que ronda a gente até hoje. É você perceber que quando você fala em nome de Deus e age em seu nome, você ganha uma certa popularidade. E você pode usar isso em benefício próprio. Isso choca-se frontalmente com o segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. E o que significa tomar o santo nome de Deus em vão? Significa você usar o nome de Deus para se dar bem, para fazer a sua vontade e justificar os seus desmandos em cima daquilo que Deus pede. Às vezes é muito comum, você pega um versículo da palavra, fora do contexto, descontextualiza e pega só aquela falinha ali e para justificar aquilo que você quer fazer. Sem se colocar diante de Deus perguntando: Senhor, é isso que o Senhor quer de mim? É desse jeito que o Senhor quer que eu haja? Né? E aí você vai forçando Deus a se adequar a você, quando o caminho é o contrário. Por isso que a conversão é tão difícil, né? Porque a conversão requer que nós nos adequemos a Deus. É assim que vai forjando o santo, por isso que ser santo é difícil. Você tem que renunciar a você mesmo, tomar a sua cruz, seguir, vencer a tribulação, tudo isso. E as autoridades, né, da época de Jesus e antes de Jesus, se desviaram. E ao desviar-se, desviaram o próprio povo. Porque o povo vai seguindo essas autoridades, achando que elas, que falam em nome de Deus, estão com a verdade. E de repente a palavra desmascara. Primeira leitura de Malaquias 1, 14b, até o capítulo 2, 2b, depois 8, 10, mostra o profeta, ali nos anos 480, 470, né? Já um tempo depois do exílio, depois que Zacarias, Ageu chamaram a atenção do povo para a necessidade de reconstruir o templo, reorganizar a vida, e tudo isso em Malaquias já está reestruturado. Mas em Malaquias há um problema. Tudo isso que foi usado para a reconstrução da identidade do povo, o povo de Deus, reconstrução do templo, reorganização do culto, restauração da classe sacerdotal, tudo isso virou uma farsa, porque tudo era muito bonito de se ver, o culto era bem preparado, mas os sacerdotes falavam até bonito, mas parece que Javé não estava gostando, porque havia ali um interesse próprio e uma utilização de Deus em benefício próprio. E a palavra dirigiu-se aos sacerdotes, com Javé falando: se vocês não ouvirem a minha voz e não me derem a glória que me é devida, né, vocês cairão na maldição, na desgraça. Se vocês continuarem insistindo em fazer o que vocês querem, a roubar de mim aquilo que me pertence, a glória, o poder, o prestígio, tudo é Deus, e ficarem me usando para que tudo isso seja desviado para vocês, não vai ficar bom. Vocês são os homens que conhecem a lei, mas vocês estão usando a lei exatamente para que a lei seja destruída, para que a aliança que essa lei revela seja descumprida. Vocês estão sendo instrumentos de quebra da aliança, não de manutenção da aliança. Vocês estão sendo pedras de tropeço, não de construção. Vocês usam a lei em benefício próprio.
fazem acepção de pessoas, usam a lei em benefício daquelas pessoas que podem ajudar vocês. Vocês usam a lei para defender o rico em detrimento do pobre, transformando a lei que é justa numa lei injusta, a partir dos interesses de vocês. É por isso que, se vocês não se converterem, vocês se tornarão seres abjetos, fora do projeto, completamente destoado daquilo que eu espero. Só há um Pai. Só eu criei tudo que existe. E é a mim que vocês devem conduzir o povo. É para mim que vocês devem conduzir o povo, não para vocês. Né? Nesse sentido, Malaquias preparou a gente para o Evangelho. O Evangelho de São Mateus, né? Que no 31º domingo foi 23, 1 a 12, o Evangelho. Jesus falando dos fariseus e dos escribas. Homens da lei, né? Fariseus, um grupo religioso totalmente voltado para o cumprimento rigoroso da letra da lei. Os escribas, os homens da escritura, conhecem a lei, se sentaram no trono de Moisés e se arvoraram no direito de falar em nome de Deus. Se arvoram no direito de serem os novos Moisés. Como estudaram, Jesus vai fazer até uma ironia, vai falar, bom, vocês ouvem o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles ouvem, eles falam e não fazem. Falam bonito, mas fazem feio. Eles usam, como os sacerdotes de Malaquias, o conhecimento da lei e o prestígio que a lei lhes dá para eles mesmos. Ficam aí, né, com frases da lei amarradas na testa, penduradas na mão, gostam de ser cumprimentados nas praças, no primeiro lugar dos banquetes, nas sinagogas, só gostam de usar a lei para se darem bem. Isso não vai dar certo. Tomem cuidado. Se vocês usam Deus em benefício próprio, vai dar ruim. Vai dar ruim. Cuidado. Não se deixem chamar de mestre, de pai, de doutores. Só um mestre, só um pai, só um doutor. Deus. Sigamos a ele, né? E é isso que importa. Nesse sentido, a segunda leitura da carta de Paulo aos Tessalonicenses, que está meditando nos domingos, já há 3 domingos, se não me engano, foi de 1 Tessalonicenses 2, 7b a 9, depois do versículo 13. E mostra São Paulo falando exatamente isso. Como que ele conseguiu que a palavra pregada em Tessalônica tão rapidamente, já que ele foi perseguido pelos judeus, teve que fugir 3 meses depois de ter começado o seu trabalho de evangelização, mas como que essa comunidade, apesar de ter recebido tão pouco, se tornou uma comunidade forte? Primeiro porque a comunidade recebeu aquela pregação do apóstolo, não como palavra do apóstolo, mas como palavra de Deus. E na força e na alegria do Espírito, permitiram que essa palavra produzisse frutos. Mas também porque os apóstolos, São Paulo, Timóteo, Silvano, né, que evangelizaram aquela comunidade, viveram a palavra. Não trouxeram a comunidade para eles, como fizeram os sacerdotes em Malaquias e como fizeram os escribas e fariseus na época de Jesus. Ao contrário, eles também se colocaram como servos de Deus e servos da palavra. Né? E a comunidade percebeu isso e acabou reproduzindo, a partir dos evangelizadores, uma vida de evangelizados. Então São Paulo se coloca aqui na leitura dizendo, né, que ele foi lá, ele se fez pequeno. Ele foi em nome desse amor que ele sentiu quando fez uma experiência com Deus. E em nome desse amor ele quis reproduzir a experiência que ele fez com Deus com a comunidade tessalônica. Ele quis dar a palavra, mas não só a palavra, a própria vida, se fosse preciso, como Jesus deu a vida por nós, para que a comunidade tessalônica se salvasse. Tamanho amor que eles sentiram por essa comunidade quando ela estava se formando. E foi isso que tocou o coração dos tessalonicenses, levando essa comunidade a viver a reproduzir esse amor que o trabalho de evangelização de São Paulo, Silvano, Timóteo fez. É nessa toada que a gente está aí vivendo hoje, terça-feira, 31ª semana, e a palavra vai seguindo. Hoje, o Evangelho São Lucas 14, 15 a 24, né? Estamos aí
nesse contexto que a gente começou lá no sábado, daquele banquete na casa do fariseu, Jesus percebeu, né, como que aquele povo brigava pelos primeiros lugares, bem a contento do evangelho de domingo, né? Aquele banquete de gente religiosa, piedosa, mas que virou um antro profanado pelo mundo, cada um querendo ser mais do que o outro, querendo ocupar os primeiros lugares de honra para serem reconhecidos, né? E Jesus vai falar, não busca os primeiros lugares, pode ser que alguém mais importante que você foi convidado. E o dono da festa tem que lhe dizer, amigo, saia daqui porque esse lugar não é seu. Chegou o dono. E você humilhado vai sair do primeiro e vai para o último. Espere o dono da festa te chamar, vendo você lá atrás, falar, amigo, vem mais para frente, seu lugar aqui na frente. Aí vai ser uma honra para você. Não se confira honras. Não se conceda honras. Deixe que os outros te honrem. Deixe que Deus te honre. Não vá usando Deus para se auto-honrar. Está errado esse negócio, né? Ontem, Jesus falava para o dono da festa, o fariseu, né? Quando você der um banquete, não convide teus amigos, parentes, irmãos, nada disso. Convide os pobres, os cegos, os coxos, aleijados, enfim, que não podem te dar recompensa, e você vai receber a recompensa no reino dos céus. Hoje, Jesus está nessa festa, nesse contexto, e vai agora, né, elevar o discurso, falando a partir do banquete terreno, que está sendo conferido ali na casa, concedido ali na casa do fariseu, vai falar do banquete do céu. E vai falar como que esse banquete no céu ele é oferecido para todos, mas que nem todos vão participar. Porque Deus não quer? Não, Deus quer, porque Ele está convidando todo mundo. O problema é que a gente tem que entender, para estar nesse banquete, né? Lembra lá do 29º domingo, se não me engano? O banquete na casa, 28º ou 20º, acho que 28º, né? O rei que fez o banquete de casamento do seu filho, mandou convidar os íntimos, mas os íntimos não foram. Aqui nós temos a reprodução na versão de Lucas, dessa mesma história, é a mesma ideia, né? É a mesma mensagem, digamos assim. Então, o convite de Deus, a palavra de Deus é para todo mundo. Cada um recebe essa palavra do jeito que lhe apetece, do jeito que é possível. E dependendo de como a gente recebe esse convite e de como respondemos ao convite, poderemos estar ou não nesse banquete. Então, Deus não faz acepção de pessoas, ele manda o convite para todo mundo. A pergunta é: nós estamos ouvindo e estamos atendendo como se deve ao convite que o Senhor nos faz? Então, nesse contexto do banquete na casa do fariseu, alguém vai dizer a Jesus, né? Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. E Jesus então vai contar a parábola, que é similar à parábola de São Mateus que ouvimos lá no 28º domingo. Né? Depois, quem tiver curiosidade, quiser lembrar, volte lá no áudio, 28º domingo, a festa de casamento, né? O banquete que o rei dá para o casamento do seu filho. E os convites enviados, as recusas, e depois as aceitações, e o encontro daquela pessoa que na festa estava sem o traje adequado. Né? E Jesus que termina dizendo, muitos são chamados, poucos escolhidos. É o mesmo contexto aqui, né? Então hoje o evangelho diz o seguinte, naquele tempo, Lucas 14, 15 a 24, um homem que estava à mesa disse a Jesus, feliz aquele que come o pão no reino de Deus, né? Está ali naquele banquete, Jesus fazendo aquela crítica severa, né? Para os convidados e também para aquele que convidou, o fariseu que convidou. E alguém então fala, bom, então no reino de Deus deve ser tudo muito diferente. Jesus vai falar assim. Jesus respondeu, um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete mandou seu empregado dizer aos convidados, vinde, pois tudo está pronto. Lembra do rei lá? Vai chamar os convidados, está tudo pronto. Os animais cevados, as carnes, as comidas, as bebidas, estão tudo no ponto. Venham para a festa. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. Aqueles que o rei achava que eram íntimos, né? Deram desculpas. O primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo.
Peço-te que aceite as minhas desculpas. Em Lucas, os que recusam são até mais elegantes, mais educados, né? Os da parábola de São Mateus são mais severos, né? Mais rígidos, mais brutos, mais sem educação, né? Porque não dão resposta nenhuma. Comprou um campo, vai ver, outro vai para os negócios, e o terceiro expulsou, escorraçou, bateu, matou os empregados. Foi terrível. São Lucas aqui é mais ameno, né? Ele diz que eles pelo menos dão uma satisfação. Olha, você mandou o convite, mas nesse momento eu não posso ir. Não posso ir por quê? Porque eu comprei um campo e preciso vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. É até polido, né? É educado, mas o fato é que não foi, né? Um outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. São educados, polidos, né? Mas só a educação e a polidez, né, pode levar a gente a perder a possibilidade de estar no banquete. Um terceiro disse: acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado de seu empregado. Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. As 4 categorias que ele falou ao fariseu que convidou. Quando deres uma festa, não convide teus amigos, parentes, irmãos, vizinhos ricos. Convide quem? Convide os pobres, aleijados, cegos e coxos. Olha aqui a ideia se repetindo. Os primeiros convidados não quiseram ir. O convite foi feito. Mas cada um colocou em primeiro lugar a sua vida, os seus negócios, os seus interesses. Quando nós colocamos os nossos interesses à frente do convite que nos é feito, perdemos. Porque Deus quer que percamos? Não. A gente que não entendeu o processo, né? Mas para frente a gente vai ver, talvez, penso eu, né, a exigência de colocar Deus em primeiro lugar. Quando a gente ama mais qualquer coisa e qualquer pessoa que a Deus, essa coisa ou essa pessoa amadas mais do que ele tomarão lugar na hora de uma decisão. É aqui. É o negócio, é o campo, é o casamento, né? E aí dá ruim, porque é até compreensível, mas o fato é, concretamente, que você perde a possibilidade de participar do banquete. Então dá ruim. Então traze depressa os pobres, aleijados, cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. Não pode sobrar lugar, tem que ter, todo mundo tem que preencher, os lugares todos têm que estar preenchidos. O patrão disse aos empregados: sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Não posso perder nada. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Mateus, 28º domingo. Muitos, pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Então, às vezes, a gente pensa que Deus não olha por nós, não nos defende, não nos ama, não nos protege. Não. Ele está propondo a você uma vida de comunhão com Ele. A pergunta que você tem que se fazer é: será que eu estou correspondendo? É disso que se trata. A proposta de Deus é muito clara. Agora, eu não aceito a proposta, vivo à margem dessa proposta e depois fico reclamando que Deus está fora. Não, Deus não está fora, Deus está dentro. Quem está fora é você se colocou fora. Se coloca dentro. E para você se colocar dentro, você precisa aceitar as condições que ele coloca. Você precisa se fazer escolhido, né? O convite foi feito. Mas aceitar só o convite ainda é pouco. Você tem que mostrar com a sua vida que você aceitou. Você tem que se adequar ao tipo de festa, tem que confeccionar o traje para estar ali, você tem que ter um comportamento que corresponda. Falávamos lá no 28º. Estar no banquete é um privilégio. E em Deus, a todo privilégio concedido, um compromisso assumido na mesma proporção tem de vir junto. Se eu só aceito o privilégio, mas não assumo o compromisso, dá ruim. Se eu quero o privilégio de estar com Deus, mas quero ainda ficar cuidando daquilo que é meu, colocando o que é meu em primeiro lugar, dá ruim.
E pior, como essa semana e as últimas semanas, colocando Deus a meu serviço, justificando os meus desmandos em cima da palavra de Deus. Dá ruim. A primeira leitura, a gente está meditando ao longo da semana a carta de Paulo aos Romanos, hoje capítulo 12, 5 a 16a, onde São Paulo compara a comunidade ao corpo humano. E vai falar da necessidade que se tem para se ter um corpo perfeito, funcionando plenamente. Esse corpo tem de ter todos os membros, cada membro ocupando o seu devido lugar e do lugar ocupado cumprindo a sua missão, que só ele pode cumprir para o bem-estar do conjunto. Assim é a Igreja de Jesus. Tem lugar para todos. Cada um tem um lugar reservado. É preciso ocupar esse lugar e entender que desse lugar que você ocupa tem uma missão que só você pode cumprir e que o cumprimento dessa missão é que vai garantir o bem-estar de todo o corpo. O olho tem que enxergar, o nariz tem de respirar, a língua tem de falar, os ouvidos têm de ouvir, as pernas têm de caminhar, as mãos têm de pegar, e assim por diante. Se eu quero colocar a mão no olho, não dá. O olho na mão, não dá. O pé na cabeça e a cabeça no pé virou uma bagunça. Às vezes as comunidades são uma bagunça por isso. Porque tá todo mundo querendo o lugar do outro. Aí virou a guerra do mundo. Santa Teresinha dizia, a gente tem de aprender a florir aonde Deus nos plantou. Não importa o lugar. Se Deus nos colocou ali, é ali que a gente tem de florir. E se a gente estiver disposto a aceitar o que Deus tem para nós e a usar o que esse Deus nos entrega para cumprir a sua missão, perceberemos que a nossa missão é muito importante, mesmo que aos olhos do mundo pareça insignificante. E que dependendo de como a gente vai fazer isso, o compromisso que a gente vai assumir com ele, o funcionamento desse corpo ou não. Então São Paulo lembra a comunidade de Roma e a nós também. Cada um tem que fazer a sua parte. E fazer em nome e do jeito de Deus. Não tem mais ou menos importante. Todos são importantes. Na linguagem do Evangelho, estar no banquete já é o privilégio concedido a todos. O lugar que nós estaremos nessa sala da festa, pouco importa. O que interessa é estar ali. Aceitar esse privilégio e assumir o compromisso que o estar ali exige de nós. Então diz São Paulo, irmãos, nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e todos membros uns dos outros. Estamos interligados. Para tudo funcionar perfeitamente, tem que estar um estreitamente ligado ao outro e funcionando. Temos dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um de nós. É Deus quem concede, ninguém é o que é por si. Nós somos o que somos pela graça de Deus, geração Paulo. É a graça trabalhando em nós. Se é a profecia, exerçamos-la em harmonia com a fé. Olha aí. Se é o serviço, pratiquemos o serviço. Se é o dom de ensinar, consagremos-nos ao ensino. Se é o dom de exortar, exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. Tudo vivido dentro daquilo que Deus espera, do jeito que Deus pensou. O amor seja sincero, não mentiroso, para tirar proveito, interesseiro, amores do mundo. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Olha aí, é receita de uma comunidade que quer ser sinal de Deus. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Que não é somente a mera repetição de palavras decoradas, mas esse momento em que nós saímos de nós e mergulhamos em Deus, para entendermos o que Ele espera de nós, o que Ele quer de nós, aonde Ele quer que nós estejamos, o que Ele quer que nós façamos e de que jeito Ele quer que a gente faça. Isso é oração, né?
socorrei os santos em suas necessidades, persisti na prática da hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, mesmo que te amaldiçoem. Isso é a tribulação que vai lavando e alvejando as vestes no sangue do Cordeiro. O mundo te amaldiçoa e você abençoa. Você é crente. Você só tem no seu bolso para dar o troco aquilo que é divino. O mundo te faz do mal e você paga com o bem. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Olha aí. Respondendo essa leitura de Romanos 12, Salmo 130. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Olha aí. São Paulo dizendo que a gente tem que ser humilde, acomodai-vos às coisas humildes. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Isso eram os sacerdotes de Malaquias e os fariseus e escribas da época de Jesus. Fiz calar e sossegar a minha alma, ela está em grande paz dentro de mim. Como uma criança bem tranquila, amamentada no regaço acolhedor de sua mãe. Confia no Senhor a Israel, desde agora e por toda a eternidade. E com esse Salmo 130, nós encerramos a reflexão dessa terça-feira, 31ª semana comum, pedindo a Deus que nos ajude. Nos ajude a buscar essa coerência entre a palavra falada e a vida vivida, a fé professada e a vida cotidiana. Que a gente aproxime essas duas coisas. Que aqueles que estão ao nosso redor pelo menos percebam que há em nós um esforço diário, não é fácil mesmo, né? É uma luta para adequarmos a nossa vida àquilo que Deus espera. Mas as pessoas têm que pelo menos perceber que a gente está buscando, todo mundo está buscando, né? Santos a gente não é, enquanto a gente caminhar nesse mundo, a gente não será. Mas a gente está buscando. E aquele que busca, mais cedo ou mais tarde, terá o seu desejo planificado. Quando tudo isso passar, né, nós contemplaremos Deus face a face. E nos veremos como somos, porque o enxergaremos tal qual Ele é. É esse esforço que nós estamos buscando aqui. Alimentando a nossa fé à luz da palavra, acolhendo, ouvindo, acolhendo a palavra, meditando, compreendendo, buscando vivê-la, que a gente está fortalecendo essa fé e a cada dia melhorando, né? Até que um dia estejamos todos juntos na casa do Pai, aonde Deus será tudo em todos, e aí não haverá mais sombra de mal, de pecado, e automaticamente a santidade será perfeita. Que Deus nos ajude, assim seja. O meu reino se faz bem assim, se uma ceia quiseres propor, não convides amigos, irmãos e outros mais. Sai à rua à procura de quem não puder recompensa te dar, que o teu gesto lembrado será por Deus. Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu reino, o teu pão vai nos dar, teu vigor, tua paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Estendei, Senhor, sobre os vossos fiéis a vossa mão protetora, para que vos busquem de todo o coração e mereçam conseguir o que vos pedem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Fiquem em paz, depois em paz saiam para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um. Assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos, que Deus abençoe cada um e até amanhã, se Deus quiser.